Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso 7º encontro e a gente vai dar continuidade ao capítulo 3, a segunda parte do capítulo 3, no qual a gente está falando sobre a honestidade para consigo mesmo. Esse é o tema, esse é o título do vídeo. Na primeira parte eu falei bastante sobre a psicanálise, sobre a PNL, que é a programação neurolinguística, o quanto ela pode nos ajudar nesse processo da gente ser cada vez mais autêntico, cada vez mais verdadeiro, mais transparente. E nessa segunda parte eu vou falar sobre os nossos papéis, o quanto nós utilizamos diversos papéis que são como formas da gente esconder quem nós somos, esconder a nossa essência. E o John Powell ele vai falando sobre diversos papéis que as pessoas se colocam, e isso são formas de fugir, digamos assim, da verdade, de a gente se afastar da nossa essência. Então nós vamos nessa pegada hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de defesa que a gente cria, tem um pouco de relação com a psicanálise, e isso vai ser bem bacana, acompanhe que vai ser bem legal mesmo. A continuação do que a gente estava falando no último encontro, no sexto. Se você ainda não viu, é só você dar uma olhadinha nos vídeos que tá tudo relacionado, tá tudo bem indicadozinho lá para você pegar e assistir, tá certo? Antes da gente começar, agradecer quem está acompanhando pelo YouTube, o canal Isaías Costa. Convido a vocês a se inscreverem e a sempre dar um joinha nos vídeos. É super importante, gente, vocês darem um joinha, porque é assim que esses vídeos eles podem alcançar mais pessoas, eles serem colocados como recomendações para quem estiver pesquisando essas temáticas relacionadas com o que a gente está trabalhando aqui, principalmente a comunicação interpessoal, que é a temática central dessa obra, Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Certo, gente? Eu conto com a generosidade de vocês de sempre dar um curtir, um joinha, porque vocês vão estar ajudando esse estudo a se ampliar e atingir cada vez mais pessoas, beleza? A galera do Instagram, que é o Isaías Costa 14, eu coloco lá sempre no IGTV para quem quiser assistir. É uma forma de ampliar, atingir mais pessoas. Muita gente tem acompanhado pelo Instagram, isso me deixa bastante feliz, muito grato pela presença de vocês por lá. Convidar vocês a me seguirem, além dos vídeos eu sempre compartilho frases, pensamentos, textos meus. Todos os dias tem alguma coisa lá bem bacana, sempre voltado para o autoconhecimento, beleza, gente? Ou então no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, eu tenho nessas duas plataformas. É uma forma de vocês acompanharem, principalmente quando não tiver acesso à internet, tem muitas vezes que a gente está em locais que não tem acesso à internet. Então você tem no podcast, você pode fazer o download, salvar no celular, salvar no seu computador e ouvir quando e onde quiser. Isso é super bacana, é uma das vantagens do podcast. Então vocês acompanham onde acharem melhor. Essas são as plataformas onde esse estudo vai estar disponível. Então acompanhem onde vocês acharem melhor, beleza, gente? Então vamos dar continuidade. Hoje a parte 2 a gente vai encerrar o capítulo 3 com essa segunda parte, beleza? Ele diz o seguinte, nessa continuação, de onde a gente tinha parado. Certa vez, fiz uma lista jocosa de alguns dos atos ou papéis mais comuns. Acho que os nomes dispensam explicação. Esta é a minha lista. Aposto que você é capaz de acrescentar alguns. Águida hortelã agradável. Alcino auxiliar. Bonifácio bom sujeito. Caio capacho. Cândida capaz, Cristiano crânio, Elcio incrível, Expedita esperto, Filomena figurino, Francelina fraca, Francisco frágil, Jacó jocoso, Mário amigo de todo mundo, mascote, Max macho, Murilo músculos, Patrícia pateta, Porcina porco espinho, Plácida pacífica, Salomé sedutora, Sônia sorrisos, Tânia tímida, Tarsila tagarela. E aqui essa lista vai longe, Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Aqui ele está meio que colocando os apelidos que as pessoas dão, os papéis que as pessoas dão para todo mundo, para cada uma das pessoas. Isso aqui é super comum
em colégios, né? Quando você está na época de escola, todo mundo dá um nome para você, todo mundo lhe classifica por alguma coisa, né? Tem sempre aquelas divisões, tem o nerd, tem o bagunceiro, né? Tem o tímido, né? Tem aquela pessoa, né, que é badaleira, de noitada, tem mil e uma classificações, né, que as pessoas dão umas para as outras, e às vezes isso chega a ser até violento, né? Já chega a ser formas violentas de comunicação, né? Eu no tempo de escola, até abrindo um parênteses, né, às vezes tinham coisas que hoje em dia são inaceitáveis, né? Às vezes as classificações pejorativas, né? Às vezes até levando em conta a questão da sexualidade, né? Não vou ficar falando esses termos aqui porque não vem ao caso, mas quando eu estava na época de escola, isso era super comum, e hoje em dia ninguém aceita mais isso, né? E que bom que não aceita mais, porque é um desrespeito, né? Principalmente com a comunidade LGBTQIA+, né? Que eu tenho o maior respeito do mundo, né? E aqui ele está meio que colocando um pouco disso, né? As pessoas, elas criam um monte de papéis, e muitas vezes isso é tipo uma forma de ferir, de machucar. Então a gente está tendo a oportunidade, né, a partir dessas reflexões, de mudar muito disso, a gente abandonar papéis. Esse é um dos primeiros capítulos do livro que foca no abandonar papéis. Vocês vão perceber isso ao longo da leitura e das reflexões que a gente for levantando, tá certo? Mesmo se você não se encontrou nessa lista, penso que podemos com razão presumir que você e eu representamos também. Qualquer que seja essa representação, geralmente ela se torna um obstáculo à auto-honestidade e à boa comunicação. Como o meu papel é ensaiado todos os dias, gradualmente perco o contato com quem sou realmente. Não percebo com facilidade onde termina minha representação e começa o meu verdadeiro eu. Isso é o que acontece com todo mundo que veste máscaras e utiliza de muitos papéis. Chega um momento que você está tão identificado com o seu papel que você nem sabe mais onde é que está a sua essência. Quem é você de verdade? E a gente precisa refletir com carinho sobre isso, porque todos nós temos uma essência e nós não podemos ser o melhor que nós podemos ser se nós não estivermos conectados com a nossa essência. A gente está aqui para resgatá-la. Esse é o nosso papel. Resgatar a nossa essência e assim a gente ser o melhor que a gente pode ser, tá certo? No que diz respeito à comunicação, faço a revisão de minha autorrevelação e reconheço apenas os pensamentos, sentimentos, motivos que são compatíveis com minha representação. Por exemplo, alguns de nós, como Francelina Fraca, escolhemos a fraqueza como representação, a fim de que os outros nos sustentem pela vida. Patrícia Pateta nunca será sincera sobre a sua força pessoal e sua capacidade de tomar decisões e de assumir tarefas difíceis. Francisco Frágil não vai comunicar nada sobre o cerne da agressividade que de fato ele possui. Não quer ser provocado. Não revela sua força para que nunca precise usá-la. Depois de algum tempo, até Francisco perderá o contato com suas forças ocultas. Aqui o que ele está falando é isso: depois que você se identifica tanto com um determinado papel, você nem sabe mais que você tem uma essência que é muito além daquele papel que você representa, entende? E aí mais uma vez eu toco nessa questão do autoconhecimento, da importância da gente mergulhar no autoconhecimento, porque a gente vai descobrindo em nós potenciais adormecidos que a gente nem achava que tinha, sabe? E aqui eu até já comentei algumas vezes, isso daqui que eu tô fazendo agora, né, vídeos pro YouTube, é uma coisa que lá para trás nunca passou pela minha cabeça. Eu nem imaginava que um dia eu estaria fazendo vídeos para a internet, vídeos até longos, né? Tem vídeos que tem quase 1 hora de duração, e eu, que antigamente era super retraído, tímido, nunca imaginaria que estaria fazendo isso hoje. Mas o que acontece? Eu fui me permitindo. Na medida que eu fui mergulhando no autoconhecimento, eu fui me permitindo fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes, e isso foi expandindo o meu universo,
E hoje eu tô aqui falando isso para vocês, que é possível. A gente tem talentos adormecidos e se a gente se conhecer melhor e se conectar com a nossa essência, a gente vai poder colocar isso para fora, digamos assim, e experimentar coisas novas e diferentes. Você que está me assistindo tem uma série de potenciais adormecidos em você. Inclusive eu vou mais além. Da mesma forma que eu descobri esse potencial, né, de poder fazer vídeos também na internet, como um montão de gente faz, você também pode descobrir outros talentos que talvez nem perceba que tem. E é uma coisa incessante. Hoje eu estou aqui fazendo isso, sei lá, talvez no ano que vem, daqui a 5, 10 anos eu esteja fazendo coisas que hoje eu nem imaginaria que seria possível, sabe? E aí isso é que é o bacana, a gente se abrir, a gente se permitir fazer coisas novas, diferentes, e dessa forma a gente vai eliminando, a gente vai jogando para fora, né? Jogando no lixo esses papéis, porque esses papéis eles não nos representam. A nossa representação está na nossa essência, e a nossa essência ela não tem papéis, ela não tem essas divisões, né, de Patrícia Pateta, esse tipo de coisa, de forma alguma. Você é você, daquilo que eu já falei algumas vezes. Quando a gente está em conexão com a nossa essência, a gente é o que é. E a gente pode inclusive até afirmar aquela frase bonita, lindíssima, que tem na palavra, enfim, né, da Bíblia Sagrada, eu sou o que sou. Quando você fala eu sou o que sou, você é 100% autêntico. Você está sendo 100% a sua essência. Não é nada fácil isso, mas é possível à medida que a gente vai se aprofundando nesse autoconhecimento e descobrindo os nossos tesouros interiores, que são muitos, todos nós temos. Você que esteja assistindo talvez em algum momento não achou isso, né? Achou que isso é viagem demais, né? Por conta de, às vezes, falta de amor próprio, né? Quando a gente desenvolve mais o amor próprio, a gente vai começando a perceber esses tesouros interiores. Você tem muitos. Talvez nesse momento, agora ouvindo o que eu estou falando, não esteja tão claro isso, mas à medida que você se aprofundar no autoconhecimento, você vai ver a verdade contida por trás dessas palavras. Beleza, gente? Vamos continuar. O meu próprio ato, aqui o John Powell falando, era ser um ajudante. Geralmente, eu tentava tornar isso claro desde o início, em todo relacionamento. Eu sou o ajudante, você o ajudado. Eu também me desdobrava em facilitador, fazendo coisas pelos outros, tomando decisões por eles, possibilitando que permanecessem fracos. Eu não desafiava os que vinham a mim para que desenvolvessem seus próprios músculos, tomassem suas próprias decisões, agissem contra seus medos incapacitantes. Eu falava por eles, agia como substituto deles, dizia o que faria se estivesse no lugar deles. É claro, o pagamento de um ajudante é o consolo da gratidão expressa por toda a clientela dependente. Ele realmente se sente bem sendo um ajudante. De fato, o ajudante ajuda e favorece a dependência infantil, mas não tende a enfrentar isso porque tanta gente está pronta a tecer-lhe elogios e agradecer-lhe por seus esforços. Aqui ele está falando sobre esse papel, né, essa personagem de um ajudante, que é mais comum do que a gente pensa, viu, gente? Tem muita gente que assume esse papel e sofre as consequências disso, de ser aquela pessoa que a gente chama de boazinha, né? Ser bom é diferente de ser bonzinho. Eu falo isso direto, conversando com os amigos, já escrevi sobre isso. A pessoa que é bonzinho é essa pessoa boba, né, que faz tudo pelos outros e torna os outros dependentes. Quando existe essa dependência, é só uma questão de ego. É o seu ego que fica feliz, entre aspas, por estar sendo essa pessoa que está lá sempre de prontidão para ajudar. Mas isso é só o ego, porque a nossa essência ela está lá em frangalhos, sofrendo, né, e cansada, digamos assim, sabe? Tem muita gente dentro desse perfil e isso pode ser transformado desde que você queira, né, que você perceba que você está nesse papel, né, e precisa arrancar essa máscara
para que você não seja mais dessa forma. Né? Eu já falei isso inúmeras vezes, inclusive daqui a pouquinho eu vou sugerir um texto bem bacana que eu escrevi que aprofunda essas questões todas. Eu vou só ler a outra parte aqui que complementa esses pensamentos do John Paul e eu vou fazer essa sugestão, dar essa sugestão para vocês lerem, né, de um dos textos que foi super lido, comentado, compartilhado lá no meu blog. Né? Só continuando aqui o raciocínio do John Paul. Quando se trata de comunicação, o ajudante é como todo mundo que tem um ato em cena. Ele faz a revisão de sua comunicação, nunca admitindo sua própria necessidade de ajuda. Ele se passa por alguém que tem tudo sob controle, porque, de outra forma, alguém poderia tentar ajudá-lo e isso acabaria com seu disfarce. Ou seja, é uma pessoa que tem essa tendência mais controladora. Né? As pessoas que são assim, né, que se colocam como o ajudante de todo mundo, normalmente são pessoas muito controladoras. Elas querem controlar tudo, elas querem que as coisas sejam do seu jeito, sabe? Algum dia gostaria de escrever um livro intitulado Confissões de um Antigo Ajudante. Tal estado de espírito tem os seus aspectos exaustivos. Aqueles dentre nós que tentaram bancar o Messias sabem que é difícil ter respostas para todas as perguntas, soluções para todos os problemas. Isso aqui é fantástico, gente. Eu vou até ler de novo. Aqueles dentre nós que tentaram bancar o Messias sabem que é difícil ter resposta para todas as perguntas, soluções para todos os problemas. Ninguém tem. Inclusive quando a gente fala de todo, de tudo, de nada, ninguém, essas palavras que são generalistas e generalizantes, sempre dá problema, porque sempre vão ter exceções. Não existe nada que seja 100% tudo, 100% nada, entende? A gente nunca pode utilizar esses termos, né, para os relacionamentos ou dentro da comunicação interpessoal, porque a gente vai incorrer em erros. E o que ele está falando é disso. Ninguém tem essa capacidade de resolver todos os problemas. Até porque nós temos inúmeros problemas, a gente não consegue cuidar nem dos nossos, percebe? Como é que você vai conseguir tratar, né, resolver os problemas dos outros, se nem os seus próprios você consegue resolver? Entende? Então, a gente precisa ser mais humilde, né, mais pé no chão, baixar nossa bola e perceber que não tem esse poder todo de resolver todos os problemas, de ser esse Messias, como ele está colocando aqui. Essa coisa do Messias é outro papel que muitas pessoas se colocam e sofrem pra caramba por conta disso. Visitas domiciliares e noturnas tornam-se rotina, entretanto, desistir do papel seria quase como perder a identidade. A clientela dependente também insiste firmemente em que o Messias continue no Monte Olimpo. Tem a sensação de que Deus está ao meu lado, quando podem buscar conselhos e receber orientação do autodesignado guru, o ajudante. Entende? Isso aqui é fantástico que ele está colocando, gente, porque assim, só existe o Messias porque existem essas pessoas que se deixam ser dominadas. Se não existissem as pessoas que se deixam ser dominadas, que de certa forma apreciam esse Messias, não haveria nenhum nem outro. Entende? Aí a importância da gente crescer em consciência para poder acabar com esses papéis. Né? É uma coisa tá ligada à outra. Só existe o papel do Messias porque existe o papel dos subservientes, que ficam só obedecendo aos mandos, né, aquilo que o Messias ele diz que é o certo, que é o verdadeiro. Entende? Então a gente precisa acabar com isso na raiz, né, acabando tanto com subserviência quanto com esse mandatismo, né, essa postura mandona, controladora dessa pessoa que se faz de Messias, esse ajudante que resolve os problemas de todo mundo, tá certo? Continuando, caracterizado nesse ângulo, eu nunca podia admitir que estava com medo ou que meus sentimentos estavam feridos. Nunca podia confessar que estava tão intrigado com a situação quanto o consulente. Sentimentos de fraqueza, insuficiência e falibilidade humana pareciam muito ameaçadores. Eu não podia dizer não a nenhum pedido de ajuda. Era conserve
o papel a qualquer custo. Conserve o papel a qualquer custo. Nunca diga não. É isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Aquela pessoa que nunca sabe dizer não, ela está dizendo não a si própria, né? Quando ela não diz o não para os outros, ela tá dizendo não a si mesma. Porque ela não está ouvindo, ela não está seguindo a sua essência, a sua intuição. Muitas vezes ela diz, diga não, mas a pessoa diz sim. E aí ela paga o pato. Ela sofre pra caramba por conta disso. E é aqui que eu queria dar essa sugestão de texto pra vocês, gente. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição. É um texto incrível. Eu escrevi ainda lá no comecinho do blog, finalzinho de 2012. E foi um texto assim que viralizou na internet. Ele foi lido por um monte de gente. É publicado em vários sites. O título é O Risco de Querer Agradar a Todos. O risco de querer agradar a todos. Se você quiser encontrar direto na internet também pode. Você colocar esse título, vai cair direto nesse texto, né, que eu escrevi, e fala muito sobre isso. Né, que quando você quer agradar a todo mundo, você só sofre. Você vai ficar sustentando. É muito custoso, é muito gasto de energia sustentar esse papel. E nesse texto eu dou um exemplo incrível do Mestre Jesus. Né, Jesus, ele não tinha esse papel de querer ser o ajudante de todo mundo. Ele só ajudava alguém, né, assim, fazendo curas, esse tipo de coisa, se a pessoa vinha até ele. Ele nunca ia até as pessoas. Ele não precisava disso. A sua luz era tão imensa que todo mundo ia na direção dele para pedir ajuda. E aí nesse texto eu comentava aquela passagem que ele fala sobre você ser bem recebido ou não ser bem recebido numa cidade. Ele falando para os seus discípulos, né, seus discípulos, seus apóstolos, se eles fossem para uma cidade, fossem bem recebidos, passasse a noite na casa, agradecesse, na hora de ir embora fizesse uma saudação para eles, mas quando eles não fossem bem recebidos, na hora da saída, na hora de ir embora, sacuda até a poeira das suas sandálias. Ou seja, jogue fora essa energia de desprezo dos outros. Né? Aí eu comento, eu esmiuço essa passagem falando uma série de interpretações que eu fiz a partir dessa passagem lindíssima. Quando Jesus fala sobre você tirar a poeira das suas sandálias, ele está falando isso, não queira agradar todo mundo. Entende? O resumo da mensagem de Jesus é esse. Não queira agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo se ferra na história. Né? Então, a gente pode aprender demais, não só com essa passagem, mas com muitas outras que falam sobre isso. Então, que a gente elimine, jogue fora esse papel que é tão desgastante, né, de você querer ser o ajudante, o Messias, aquela pessoa que ajuda todo mundo e não se ajuda. Né? À medida que você tenta ajudar todo mundo, você só se ferra, você só gasta a sua energia, você fica com a sua vibe, né, lá embaixo. Beleza, gente? Então, quem tiver se identificado com esse papel, está tendo uma oportunidade a partir dessas reflexões para rever tudo isso. Será que vale a pena continuar sendo essa pessoa que é a boazinha, que quer ajudar todo mundo, só para manter, né, esse lado egóico, né, de você ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, né, que está sempre disponível? Ninguém é para ser 100% disponível. Que pessoas que são 100% disponíveis são feitas de gato e sapato pelos outros, né? São feitas de capacho dos outros. Não queira isso para sua vida, tá certo? A tragédia é que ninguém jamais chegava a conhecer meu verdadeiro eu, nem mesmo eu próprio. Eu não podia ter um relacionamento verdadeiro porque relacionamentos verdadeiros exigem igualdade. O ajudante não pode permitir isso, arruinaria tudo. Tá vendo? A igualdade, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa pensa que não, mas quando ela tem esse perfil de ajudante, é boazinha, que ajuda todo mundo, ela pensa que está sendo humilde, só que não, na realidade ela está sendo extremamente orgulhosa, prepotente, porque ela pensa que é melhor do que os outros. Poxa, tenho todas as soluções, eu posso resolver o problema de todo mundo. Percebe? É orgulho, prepotência. Então você precisa baixar a bola e perceber que você não tem o poder para ajudar todo mundo, solucionar os problemas de todo mundo. Você é limitado, assim como eu. Todo mundo tem seus limites. E isso é bom. É normal que a gente seja limitado. Nós somos seres humanos. Nós não somos deuses, entende? A gente ter essa sacada
é extremamente transformador. E a gente pode ter relacionamentos muito melhores quando elimina esses papéis. Foi o que o John Powell percebeu depois de muitos anos. E com certeza depois de ter feito muita terapia, de ter lido muitos livros, né, ter se aprofundado no autoconhecimento, certo? E aqui vai a parte, né, da Loretta Brad, né, que é a coautora. Aqui ela tem uma pequena parcela, né, de contribuição dentro do capítulo. Diz o seguinte, que é a fala da Loretta Brad. E eu, Loretta, escolhi o papel de possibilitadora. Assumia a responsabilidade pessoal por todas as situações. Era eu responsável, digna de confiança, quem sempre fazia as coisas darem resultado, quem se erguia acima da emotividade e do caos. Eu assumi a tarefa de restaurar a ordem, a certeza e a paz a todas as situações em que estas tivessem sido perdidas. E quando todos os meus esforços ainda assim não produziam uma solução positiva, eu assumi a responsabilidade por isso também, pensando: devo ter cometido um erro, ou talvez não me tenha esforçado bastante. Essa frase, gente, ela é super comum. Devo ter cometido um erro, ou talvez não me tenha esforçado bastante. Sabe qual é esse perfil? O nome desse perfil se chama perfeccionismo. Pessoas que são muito perfeccionistas, elas nunca acham que tá bom bastante. Que sempre você tem que melhorar ainda mais e mais e mais para fazer algo que seja digno de honra, né? Algo que seja digno do seu nome. Muitas vezes as pessoas atrelam esse perfeccionismo ao seu próprio nome, né? Como se isso fosse parte da sua reputação. Né? Você tem lá, digamos que ele seja perfeccionista, né? Diga, não, Isaías ele tem que fazer tudo maravilhoso, tudo perfeito. Se tiver um errinho, pronto, aí acabou o mundo. Não, gente, não precisa ser assim. O perfeccionismo é algo que só nos paralisa, né? Faz com que a gente não haja. Né? Se eu fosse perfeccionista, eu nunca nem teria começado esses estudos, porque eu sei que eles têm muitos aprimoramentos a serem feitos, sempre tem. Eu já até comentei um pouquinho sobre isso, né? Eu comecei esses estudos, eu não tinha câmera, eu não tinha iluminador, né? Era tudo meio que no improviso. Se eu fosse perfeccionista, eu não teria nem começado. Então a gente tem que se ligar disso, gente, que quando a gente tem esse perfil, né, que muitas pessoas têm, elas ficam tão fissuradas com essa coisa de querer fazer algo perfeito, que não tenha nenhum erro. Elas acabam não fazendo, porque sempre vai haver erros, sabe? E aqui eu queria também dar uma outra sugestão, eu vou colocar aqui na descrição também, um podcast super bacana, que eu gravei já tem uns tempo, acho que tem uns 3 anos mais ou menos, que eu gravei esse podcast, que se chama Não Olhe Pra Trás, o título dele, que é a partir de uma música incrível da banda Capital Inicial. É uma das minhas músicas favoritas da banda Capital Inicial. E aí ele fala, né? Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito, pode ser fácil se você ver o mundo de um outro jeito. E aí nesse podcast eu falo, né? Quais são esses outros jeitos? Existem muitos outros jeitos de ver o mundo, de ver as situações. E aí você vai deixando de ser perfeito, né? Para você fazer alguma coisa de forma melhor possível, mas sem buscar essa perfeição. Inclusive tem até um ditado, né, que você já deve ter ouvido ou lido inúmeras vezes, que é muito bacana, que diz assim: melhor feito do que perfeito, né? Melhor que você faça do que na perfeição não fazer, tá certo? Então ficou muito bacana esse podcast, gente. Vou deixar aqui na descrição, vocês o ouçam, que é uma forma de complementar nessas reflexões que eu estou trazendo aqui. Esse lance do perfeccionismo, gente, é uma pedra no sapato para muita gente. Então, principalmente para você que se identifica com esse perfil perfeccionista, vai ser fundamental ouvir esse podcast, porque vão vir altos insights assim para você deixar de ser perfeccionista, tá bom? Como possibilitadora, eu tinha de ter bastante resignação. Não havia limites para os fardos que estava disposta a carregar. Tornei-me o maior e mais forte cesto do mundo para poder pegar e carregar todos os problemas imagináveis. Eu achava que tinha uma resistência ilimitada. É claro que quanto mais problemas eu assumia, mais a vida se tornava um peso.
Isso é o perfil do perfeccionista, assumir um monte de problemas e a vida fica um peso gigante. Aquela velha expressão, carregar o mundo nas costas. Pessoas que são perfeccionistas, elas carregam o mundo nas costas, e não porque o pessoal colocou o mundo nas costas dela, mas porque elas se colocaram. Elas que se impuseram isso. Não tem nada a ver com os outros, tem a ver com ela própria. Essa é uma reflexão que vai dar um chacoalhão nas pessoas que têm esse perfil. Eu sei que vai, então eu estou sendo bastante enfático, né, para que você se ligue, né, de como é que você tem sido e o quanto você pode mudar desde que queira. É claro que quanto mais problemas eu assumia, mais a vida se tornava um peso. Mas, acreditem se quiserem, era isso o que me deixava satisfeita comigo mesmo. Eu estava colhendo o que plantara. Isso aqui, gente, é muito bacana o que ela está colocando, porque é isso que acontece. A pessoa, quando ela está cheia de compromissos, cheia de responsabilidades, não tem tempo para nada, né? Ela quer se divertir, não tem tempo. Às vezes a pessoa ela fala até com orgulho: poxa, eu não posso ir pro passeio no final de semana porque eu tenho um monte de coisa para resolver, tô com um monte de pendência, minha agenda tá lotada. Ela fala esse tipo de coisa. Às vezes ela fala mais ou menos triste, mas se você for perceptivo, você consegue sentir que tem um certo orgulho na fala dela. É como se ela se orgulhasse de estar com a agenda lotada, de não poder ter tempo para ver os amigos, de compartilhar, né, de ter tempo para conversar, né, para tirar onda com os amigos. Ela pensa que é perda de tempo, sabe? Quando a pessoa é perfeccionista, ela pensa que é perder tempo você estar com as pessoas que você gosta, para você ver o nível de insanidade dentro disso, né? Então, vamos refletir sobre isso e vamos nos transformar. Basta que a gente queira, tá certo? Enquanto eu insistia em ser a possibilitadora, todo mundo, de fato, se transformava em perdedor. Os outros perdiam a oportunidade de carregar os seus próprios fardos, desenvolver suas próprias forças, tornar-se responsáveis por si mesmos e suas vidas. É óbvio que eu também era uma perdedora. Tinha de aceitar a aparente recompensa de ser considerada uma pessoa muito responsável. Era o que eu estava comentando. Ela se orgulha, a pessoa perfeccionista, ela se orgulha de ser a responsável. Só que isso é um preço muito caro que você paga por sustentar esse papel. Manter essa posição me deixava tão preocupada que era impossível cuidar de mim mesmo adequadamente. Meu processo de crescimento pessoal ficou suspenso para que eu pudesse continuar a ser reconhecida a curto prazo como a possibilitadora. Não podia cuidar de mim mesma, não podia dar atenção às minhas próprias necessidades e sentimentos. Tinha até de negar os meus verdadeiros sentimentos. Como resultado, fui lentamente perdendo contato comigo mesma. Não existia mais um verdadeiro eu para ser ofertado aos outros como dom. Havia apenas o papel que eu representava. O verdadeiro eu perdeu-se em alguma parte do papel. Somente agora estou começando a reencontrá-lo. Ou seja, primeiro você precisa entender, né, compreender que está assumindo um papel que não é o seu, que não é a sua essência. E é só assim que você vai começar a se transformar. Isso aqui é tão interessante porque ela está colocando aqui de forma muito honesta, de forma muito transparente, o quanto ela estava assim identificada, né, com esse papel, né, dessa perfeccionista, e isso estava só assim atrapalhando a sua vida, os seus relacionamentos. E aí, à medida que ela assumiu isso, com muita verdade, com muita transparência, ela pôde aos pouquinhos ir se transformando. Então, mais uma vez eu reforço o que eu já tinha dito, né? Se você se identifica com esse papel, né, de perfeccionista, né, você pode mudar hoje mesmo, né? Você pode começar um processo de mudança hoje mesmo, ao assistir esse vídeo. Eu estou dando aqui altas dicas, né, de como é que é, né, o perfil de uma pessoa assim e o que ela pode fazer para mudar, né? Primeira coisa é não querer assumir os problemas de todo mundo, né? Porque quando você quer resolver tudo e fazer tudo perfeito, né, você cria ilusões tanto para você como para os outros, né? Você
coloca as coisas num patamar tão alto que tanto você como as outras pessoas, elas tiram da cabeça aquela ideia, poxa, poderia ser de outro jeito, poderia ser mais simples, entende? Então você atrapalha tanto a sua vida como a dos outros. Eles passam a enxergar as coisas mais ou menos pela sua ótica, de que precisa ser perfeito, de que precisa ser aquela coisa maravilhosa, exuberante, sendo que muitas vezes pode ser algo mais simples, e o mais simples ser até melhor, ser até mais tocante, né? Ser até mais motivador, mais uma série de coisas, sabe? Tudo é o ponto de vista. Quando você muda o ponto de vista, você muda a realidade, tá certo, gente? Então, mais uma vez, para vocês que percebam, né, essa identificação com esse perfil de perfeccionista, não deixem de ouvir nesse podcast que eu vou deixar aqui na descrição, né, que é a partir dessa música do Capital Inicial. Não olhe para trás, certo? Ser honesto consigo mesmo exige que se desista desses nossos atos e papéis. Mas antes da renúncia, deve haver o reconhecimento. Qual é o meu ato? Já se disse que todos nós levamos um letreiro à nossa frente. Nós mesmos o construímos. Ele nos anuncia. Somos tratados de acordo. Se o letreiro diz pateta, os outros não nos procuram para uma conversa séria. Se o nosso letreiro diz capacho, os outros tenderão a passar por cima de nós. Ou seja, aqui o que ele está falando é isso, né? Quando você se identifica com o seu papel, todo mundo só vai lhe procurar por causa desse papel. Se você muda isso, você muda toda a sua realidade, né? O que eu já comentei algumas vezes aqui. Quando você muda por dentro, a sua realidade externa ela vai refletir essa mudança interna, sabe? Então, quando você joga fora esses papéis, né, que você passou anos representando, todo mundo vai estranhar. No primeiro momento, você vai ser até hostilizado muitas vezes, mas isso faz parte, né, para que você vá se transformando e mudando a sua realidade externa. Um exemplo, né, no meu caso, né, eu sempre fui visto, né, na escola principalmente, como aquela pessoa muito calada, muito tímido e muito estudioso também. Eu era procurado para ser aquela pessoa que ajuda para tirar uma dúvida de alguma coisa, né? Mas algo que fosse além disso, não era. Mas aí eu precisei me trabalhar muito para jogar fora esse papel. Hoje em dia, né, eu não sou mais visto dessa maneira, né? Como aquela pessoa muito na minha, muito calado, não. Agora eu sou visto de outra forma, né? Mas por quê? Porque eu fui atrás, porque eu me transformei. Da mesma forma que eu busquei, você também pode fazer o mesmo e jogar fora todos aqueles papéis que você passou anos representando. Essa é a proposta do John Paul e da Loretta Brand ao falarem tudo isso, tá certo? O curioso é que os outros conseguem ler os nossos letreiros muito claramente, embora muitas vezes nossa autopropaganda nos passe despercebida. Essa, creio, é a razão de um dos receios mais comuns que temos da intimidade. Se eu deixar chegar perto de mim, você verá através do meu ato, lerá o meu próprio letreiro para mim, exporá minha charada, o que poderia fazer com que eu me sentisse completamente nu. Essa passagem aqui é muito forte, viu, gente? Porque ele está falando sobre isso, né? Que quando você veste essa máscara e fica com esse papel que não é você, né? Mas, tipo assim, internamente tem aquele sentimento de que você está representando um papel e que a sua verdade não é aquela. Se alguém chega muito perto e consegue sentir, consegue perceber que você está meio que representando, isso é um baita sofrimento. Então aqui ele está colocando isso de uma forma bem transparente, o que se passa, né, por todas as pessoas que assim, representam papéis que não são a sua essência, e o quanto isso é desgastante e o quanto isso pode ser super chocante, né, se alguém chega muito perto e consegue sentir que você está representando, que você está sendo um papel, você não está sendo autêntico, verdadeiro, transparente. Mas aqui ele está colocando como uma oportunidade para que você mude isso,
e você veja o quão melhor, o quão maravilhoso é você ser sincero, você ser transparente. Porque dessa forma você pode ser o melhor que você pode ser, a sua melhor versão, tá certo? Ele continua: assim, mais uma vez, a minha pergunta se volta para mim. Creio realmente que devo ser honesto comigo mesmo, a fim de ser autêntico com você? Eu quero realmente ser honesto comigo mesmo? Eu quero realmente ser honesto com você? Eu quero compartilhar a minha verdadeira dádiva com você, ou quero agir com cautela e manter-lhe apenas a minha charada, o meu papel, né? O meu ato é o preço que pago por minha segurança e os meus golpes. É a armadilha que evita que eu seja ferido, mas é também uma barreira dentro de mim que interrompe o meu crescimento. Da mesma forma, é também um muro entre nós que o impedirá de conhecer o meu verdadeiro eu. Aquilo que eu já comentei algumas vezes, né? Pessoas que constroem muros e pessoas que constroem pontes. Quando você está representando papéis, você está construindo muros. Quando você abandona os seus papéis, você constrói pontes. E você sendo ponte, você pode ser o melhor que você pode ser e pode contribuir com outras pessoas para que elas também sejam o melhor que elas podem ser. Percebe como isso é bonito? Como isso é expansivo e extremamente transformador? Para desistir do meu ato, precisarei de muita coragem. Estarei correndo um risco real, saindo de trás do meu muro. Terei de reescrever o meu letreiro. Este é o meu verdadeiro eu. O que você vê é o que você recebe. Essa frase é bem bacana também. Este é o meu verdadeiro eu. O que você vê é o que você recebe. Quando a gente se transforma, é aquilo que eu falei. Só recapitulando. A gente mudando o nosso mundo interno, nosso mundo interior, a gente muda o nosso mundo externo. As pessoas passam a nos ver de forma diferente. E o nosso impacto no mundo passa a ser outro. Passa a ser bem maior e melhor também. Seja paciente comigo. Isso não será fácil. Acho que o velho Polônio sabia disso quando aconselhou Laerte, dizendo: sejas verdadeiro contigo mesmo. Esse é um baita desafio e esse é o grande desafio desse capítulo. Ser verdadeiro com você mesmo. Abandonar esses papéis e ser autêntico. Quanto mais autêntico nós formos, melhor nós seremos. Nós estamos no caminho certo para esse autodesenvolvimento. Aqui ele já está chegando na parte final do capítulo, dizendo: entretanto, se eu estiver disposto a correr esse risco, minha coragem colherá magníficas recompensas. A estátua ganhará vida, a bela adormecida acordará. Ficarei conhecendo quem realmente sou. Talvez, pela primeira vez, perceba onde termina o papel e começa o verdadeiro eu. O verdadeiro eu sairá de trás da máscara, da tapiação e do fingimento. Começarei a prosperar em meus relacionamentos e a crescer como o melhor possível eu. Os gregos antigos sabiam tudo isso quando consideraram o conhece-te a ti mesmo como o resumo de toda sabedoria. Aquela velha frase, conhece-te a ti mesmo, que é o maior dos nossos desafios, conhecer a nós mesmos. A viagem mais longa é a viagem para dentro de si. Boa viagem. E assim ele termina o capítulo, e como eu sempre digo, vem aquela frase, resumo de toda a ideia do capítulo, que diz assim: devemos tentar aprender quem realmente somos e não dizer quem deveríamos ser. Quando a gente fala de deveria, já tem um erro aí nessa expressão. Quando a gente fala deveria, é uma série de fantasias, né? Quando a gente se mostra como realmente a gente gente joga fora todos os deverias. Quando a gente fala deveria isso, deveria aquilo, é o nosso ego falando. Então, para que a gente deixe que a nossa essência fale, temos que jogar fora esses deverias. Devemos tentar aprender quem realmente somos e não dizer quem deveríamos ser. A gente encontra quem realmente nós somos pelo autoconhecimento, mergulhando fundo no autoconhecimento. Beleza, gente? Com isso a gente conclui o capítulo 3. No capítulo seguinte, ele já vai mudando, já vai para uma outra parte do livro, vou até antecipar, diz o seguinte: as regras para a prática bem-sucedida da revelação de si, que é a prática do falar. Nós vamos ver alguns capítulos
que ele traz altas dicas, né, e altos conhecimentos sobre a forma da gente falar melhor, falar de forma que a gente expresse quem nós somos, expresse a nossa verdade. Então vamos continuar acompanhando os próximos estudos, que vamos aprofundar cada vez mais essas temáticas. Esses primeiros capítulos, esses 3 primeiros capítulos, ele dá um apanhado geral daquilo que vai ser bastante aprofundado nos capítulos seguintes. Vamos falar bastante sobre essa fala empática, essa fala que revela quem nós somos de verdade. Beleza, gente? Então nós nos vemos no próximo capítulo, é o capítulo 4 desse livro, para falar sobre isso. Beleza? Um grande abraço e até mais.